Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo IPM, seu podcast de ensino em oftalmologia. Eu sou o Dr. Carlos Moreira Neto, diretor do Instituto Professor Moreira, braço de ensino e pesquisa do Hospital de Olhos do Paraná. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o Fellow de córnea. E tenho aqui 3 pessoas fortes no assunto, né? Dr. Robson Torres, que além de meu grande amigo de longa data, é o líder, é o chefe do setor de córnea do Hospital de Olhos do Paraná e que leva esses alunos aqui na ponta dos dedos para que esse programa de fellowship seja de sucesso como né, Robson? Tenho também comigo o Dr. Luiz Furlan, que é fellow de segundo ano do IPM, né, no fellow de córnea, e o Dr. Renan Kenzo, que é fellow de primeiro ano. E eu já vou começar com o Renan aqui, porque foi nosso residente. E a primeira pergunta é o que eu faço para quando eu tenho um ex-residente que atualmente é fellow no hospital. O que fez você escolher fazer córnea e por que continuar na nossa instituição? Então vamos começar pela residência. A residência do nosso serviço ali é bem completa, né? Então a gente já sai com uma mão cirúrgica da parte da catarata. Eu tive bastante experiência com lente de contato, né? O que eu acho? O fellow, ele vai servir mesmo para um complemento ali, tanto da parte cirúrgica de casos mais complexos, ou da parte cirúrgica que a gente não teve tanta experiência na residência, né? Então, eu acho que assim, como qualquer área do mercado de trabalho, eu acho que se você não se especializa, assim, isso é minha opinião mesmo, né? Mas se você não tem algo diferencial, você acaba sendo mais um ali, né? No mercado de trabalho. E tá certo, né? Porque se você colocar que isso, eu tenho informação de uns 2, 3 anos atrás, em dezembro de 2022, eu acho, tinham 40 mil novos médicos no mercado, né, no ano. Sim. É bastante gente. Então o teu raciocínio está completo e correto quando você pensa em se especializar, né? Sim. Daí o que acontece? Aí, assim, do nosso serviço em específico, né, na minha opinião também, eu acho que a parte de córnea não é só córnea, né, é segmento anterior, né? Então, eu acho um fellow bem completo nesse quesito, sabe? Então, para aquele residente ainda que ainda está em formação, né, e está com dúvida, eu acho que o nosso serviço, especificamente na parte da córnea mesmo, ele é bem completo, assim, você né, desenvolve ele toda semana, você tem contato com cirurgia de catarata, cirurgias complexas, né? Tem transplante, né? Sai bastante transplante, é um dos serviços aí que eu acho que, pelos dados estatísticos aí, é um dos que mais tem transplante de córnea aí do Brasil. E além de contato, né? Então a gente tem vários preceptores que são referências em diversos setores do segmento anterior. E então esse foi, acho que, um dos principais motivos aí para eu decidir fazer córnea no Hospital de Olhos do Paraná. Legal. E você, Luiz? Você fez residência em outra instituição e acabou vindo para cá. Por que córnea e por que Hospital de Olhos? Primeiro eu gostaria de agradecer o convite do Dr. Neto e ao IPM. E por que córnea e por que vim para cá? Eu acabei fazendo córnea numa instituição que não era tão grande quanto o Hospital de Olhos do Paraná, e eu tinha bastante córnea, porque lá é um dos maiores bancos de olhos que tem, talvez o maior do Paraná, que é em Cascavel. Eu tinha 5 preceptores que eram da parte de córnea, e no fim da residência, né, eu acabei perguntando para eles o que eles achavam de cada serviço, porque cada um deles era de um serviço diferente, então eles poderiam contribuir com a experiência deles. E o que eu já sabia era que muitos deles já encaminhavam bastante, encaminham até hoje para o Dr. Robson, casos complexos que eles não conseguiam resolver lá. Então, coletando a informação que eu tinha, vendo por todo lado que eu
imaginava e pelo que eles contavam do Hospital de Olhos aqui, por ser uma referência do Paraná e umas do Brasil inteiro, eu já tinha mais ou menos em mente que aqui seria um serviço muito completo que poderia me oferecer tudo que eu precisava, porque eu sou de Maringá e na minha cidade não tem tanto, como posso dizer, não tem tantos especialistas nessa área e é um mercado mesmo assim muito fechado. Então, pensando em voltar para lá, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa diferente. E eu só conseguiria encontrar esses casos complexos aqui. Então, acabou que, por ser uma instituição bastante academicista, eu tive a oportunidade de vir fazer um estágio aqui. E daí eu tive certeza que seria um lugar que, com certeza, me ofereceria toda a base que eu precisaria para tentar entrar na minha cidade, visto que eu não tenho nenhum familiar que é da área de oftalmologia, o que seria muito mais difícil. Então, esse foi o principal motivo de eu vir para cá. Sair com certeza o mais completo possível da área nossa, que é a córnea, né? E aqui eu tenho certeza que é uma coisa que está entregando bastante, hoje em dia eu consigo perceber. Legal, a gente vai falar um pouquinho sobre a rotina de vocês, mas eu queria ouvir do Robson. Robson, eles falaram aí da qualidade do fellowship, né? Você sendo referência também. Na tua opinião, o que faz o serviço de córnea do Hospital de Olhos, apesar de ser um serviço que foi reformulado e passou por mudanças tecnológicas, enfim, e também do programa em si, mas o que faz ele ser esse serviço de sucesso comentado no Brasil inteiro como é hoje? Primeiramente, obrigado pelo convite. Que eu tenho, que eu acho que é muito interessante do nosso serviço, primeiro, o fluxo cirúrgico que o Hospital de Olhos oferece. Então, é um fluxo cirúrgico que não tem no Brasil inteiro, né? A quantidade de cirurgias, em específico, é muito alta, que a gente não encontra em qualquer fellow. Mas o segundo, o mais importante de tudo, é a quantidade de cirurgias, a quantidade de habilidades desenvolvidas no fellow, né? Então, a gente simplesmente, como foi comentado pelo Dr. Renan, mais ou menos um fellow de córnea, mas que abrange todo o segmento anterior, né? Então, a gente faz cirurgia refrativa, a gente faz implante anel intraestromal, eles têm contato com tecnologia comigo no centro cirúrgico, com laser de femtosegundo, fazem todas as técnicas de transplante de córnea, que hoje a gente sabe que o transplante de córnea evoluiu muito, né? E hoje a gente tem diversas técnicas e, por incrível que pareça, a maior parte dos hospitais ainda fazem, né, às vezes não se desenvolveram e não fazem as técnicas mais especiais de transplante de córnea. E aqui no Hospital de Olhos a gente consegue desenvolver os fellows em todas as técnicas de transplante de córnea. Cirurgias complexas de segmento anterior, então muita cirurgia complexa de catarata, trocas de lente intraocular, cirurgias de catarata congênita. Então eu não vejo aqui no Brasil um fellowship que tem a oportunidade do fellowship passar por todas essas áreas num fellowship só. Eu acho que isso que chama a atenção, né, de todos, o volume e a quantidade de cirurgias que a gente consegue fazer aqui. A minha obrigação como âncora aqui é também fazer uma pausa e comparar com os outros episódios do podcast, né, que a gente tem feito. Uhum. E para quem está assistindo, e vocês depois vão ter a oportunidade de assistir todos, algo que é falado em cada um dos episódios é a questão do volume cirúrgico. Então, vocês estão aqui, parece repetitivo, mas para quem está assistindo não sabe, né? Uhum. Então, no episódio do R1, ele fala do volume cirúrgico de cirurgias na superfície, pterígio, enfim, calásio. O R2 fala da curva de aprendizado da faca. O R3 já fala do volume, né? Adendo, ontem falei com uma R2 e a gente tá em julho, ela falou, fiz 50 cataratas já completas. Tem gente R2, né? Termina o R3 no meio do R2, isso, né? E aí nós tivemos o podcast de retina, todos com mais de 200 vitrectomias vão fazer. Puxa, com bastante fellow que tem, você não tem serviço que tenha esse volume. Os fellows de catarata, mesma coisa. Oftalmopediatria, foi a gravação hoje, mesma coisa, o volume, e vocês também falando. Então, é algo que está no DNA do hospital, e aonde você tem muito volume cirúrgico, você tem volume cirúrgico de todas as áreas, e na córnea não é diferente. Uhum. Mas, Renan, explica para quem está assistindo, querendo fazer o fellow de córnea, qual é a rotina do primeiro ano? Uhum. O que você faz desde a parte clínica até a parte cirúrgica? O Robson deu ali uma introdução do que é feito, mas
coloca aí na mesa, para quem está assistindo, como que é a tua rotina. Então é o seguinte, basicamente no primeiro ano do Fellow de córnea, segmento anterior, a gente tem ambulatórios, né, de casos complexos, né, com o Dr. Robson, né, em alguns períodos. A gente tem o primeiro ano, ele é focado bastante assim na parte clínica geral da córnea, então a gente pega aí desde casos como úlceras, emergência, até refrativa, ceratocone, anel, né? Tem várias discussões, tem vários ambulatórios que ele abrange bastante vários setores ali dentro da parte da córnea, vários segmentos ali. E a parte de lente de contato também, a gente é mais focado, né, também em lente de contato, e dentre os transplantes é mais o transplante penetrante ali mesmo, né? Então é isso que é da parte cirúrgica, é mais focado nesse segmento aí. Desculpa, e refrativa, foi falado? Não, então, daí refrativa a gente discute bastante os casos na parte conceitual e fica mais pro F2 que o Dr. Furlan vai falar. Como eu divido no F1, então o fellowship do Fellow 1 faz muita catarata, e catarata mais rotina, e já começa a fazer algumas cataratas complexas. Pro final do ano ele já começa a entrar, que agora o F2 está aprendendo a fazer as complexidades a mais, então no final do ano o F1 já começa a entrar em casos mais complexos junto com o F2, mas o F1 basicamente catarata mais tranquilo, um volume alto de catarata, e transplante penetrante. Deu os transplantes especiais, implante anel intratromal, cirurgia refrativa, que é o filé ali, eu deixo pro segundo ano, quando o fellow já está num nível melhor de... Mas assim, só um adendo aqui. Na minha opinião, eu acho que a cirurgia de catarata que a gente já começa no primeiro ano já é bem complexo, assim. Não é tão simples. Isso que você fez residência aqui, você tem uma mão boa, né? Com certeza. Eu considero, assim, que eu tenho uma mão cirúrgica estável, assim, né, mesmo. Mas as cirurgias são extremamente complexas, não são cirurgias tão simples assim, não, mesmo no primeiro ano. Então, o que é bom, né? É bom demais. Porque senão você acaba ficando até... Não, com certeza. Um pouco... desafiador. São situações que você não é assim, fiz ali, automático e tá tudo certo. Você exige assim, o satisfatório é você saber que você consegue resolver certas coisas que são complexas mesmo. Então, tem um paciente jovem ali que acompanha o nosso setor que ele, né, tem ceratocone, já fez transplante, catarata avançada, tudo, a parte segmento anterior, tudo sinequiado ali da íris, e assim, você sabe resolver tudo. Então, você sabe passar gancho, desfazer as sineques, ou às vezes assim, eu também nunca tinha desfeito as sineques, mas consegui executar, né, com a ajuda sempre do preceptor ao lado ali, né, orientando. Então, e do F+, né, que eles também são, tipo, nossos professores também, né. Claro. Então, o mais legal é que você... lógico, isso também influencia da parte da residência, né, então você vai montando as habilidades. Mas você vai vendo a tua evolução. Você vai vendo a evolução. Então, esse caso até me marcou porque o Renan ficou muito feliz, porque foi um caso super complexo, pós-transplante de córnea, sinéquias total 360, catarata, foi um caso que todos nós acompanhamos. Paciente jovem e estava cego bilateralmente, então ver a felicidade dele agora, ele andando, caminhando no ambulatório, assim, essa parte passou até pelo Guilherme Kehnert, né, foi o Gui que começou a cuidar dele, fez o primeiro transplante, segundo transplante, aí foi pra gente, o Renan fez uma cirurgia de catarata. E inclusive esses dias ele falou assim, que legal, primeira vez que eu tô enxergando vocês, né, tipo, os médicos que estão acompanhando aí, primeira vez que eu tô vendo vocês. Isso é gratificante. Demais. E a tua rotina? Como é a rotina do segundo ano do Fellow? A rotina do segundo ano é mais ou menos o que o Dr. Robson e o Renan falaram mesmo. O primeiro ano é um ano um pouco mais puxado, que eu acho bem legal que o Fellow do primeiro ano ele tem contato com todas as áreas, né? Principalmente lente de contato. Eu vejo que nenhuma instituição
disparado, isso eu tenho certeza, vai oferecer um arsenal tão grande de lente de contato e caixa de prova igual a gente tem aqui. E é uma coisa que... A gente tem que dar esse mérito para a doutora Lu, né? Exatamente. Geral do hospital e chefe do setor lente de contato, ela faz questão de que a lente esteja presente, né? Doutora Lu e doutora Simone, assim, são pessoas excepcionais, assim, de datas e que não teriam necessidade nenhuma de estar mas gastando esse tempo com nós, e elas pegam na mão e elas ensinam muito mesmo, tanto que tem algum problema, mando mensagem para elas, estão sempre dispostas a isso. Então é um diferencial a mais, é uma rotina um pouco mais apertada, eles ficam com essa parte de cataratas complexas. Não sei aonde que começa com catarata fácil. Sempre foi muito complexo dentro. Ele quer exigir sempre mais de você. Sempre tranquilo, assim. Mas a gente sempre fica com essa parte que a gente chama no serviço de não rotina, né? Então são cataratas que geralmente o R2 ou o R3 não consegue resolver, a gente acaba resolvendo. E eles ficam com mais essa parte que eu acho muito legal também do Fellow, que seria a parte de tumores de superfície, né? Que a gente lê muito, a gente vê, mas na prática a gente tem muita noção. Então, a doutora Mariana Bach, que ela é uma chefe nossa, ela tem acho que ela já passou por um estágio... Ela viu muito mais isso durante a residência dela e ela consegue dar uma noção boa pra gente de como fazer isso na prática. Uma coisa é você ler e ver, outra coisa é você tá ali fazendo na mão. Então, o primeiro ano é mais essa parte, superfície, cirurgias complexas e penetrantes, né? Agora, na parte do meu ano, eu vejo que é mais ou menos o que o Dr. Robson falou, assim, são as cirurgias que exigem mais de destreza, de aptidão cirúrgica, que entram os lamelares, né? Nem se fala a parte de anel, que eu acho que é o principal, que é uma das coisas que eu mais me interesso, que é justamente o Dr. Robson, essa parte de oferecer, claro, via doação, o SUS não oferece geralmente isso, mas existe uma lista de pacientes que precisam disso, que é como opção a transplante de córnea, né, que seria o último dos casos. E o Hospital de Olhos oferece isso e com bastante ciência em volta. Isso é importante enfatizar. Então, o hospital, ele fornece para alguns casos, e para o ensino de vocês, para o aprendizado de vocês, o anel intraestromal, para que façam em alguns pacientes do SUS. Perfeito, porque eu me lembro que na instituição que eu fazia anteriormente na residência, a gente não tinha para oferecer nem lente de contato e nem lente de contato e nem anel. Então o paciente muitas vezes ele tinha que pular alguns degraus de escada por não ter o que fazer e ir para um transplante de córnea. Então aqui a gente consegue realmente oferecer tudo que o paciente precisa na escada do ceratocone, por exemplo. Então a gente fica mais com esses casos dos transplantes lamelares, igual o doutor falou, se é catarata congênita, que você não veria em nenhum outro lugar, ainda mais querer fazer de primeira, eu acho que seria impossível. Fixações, então implante de lente, fixações secundárias. Isso é outra coisa que eu queria falar, a troca de lente vocês fazem. Né? Semanalmente, né? Mais ou menos isso de frequência. E o que eu mais gosto dessa parte, assim, a gente fica mais essas cirurgias complexas, né? E sem falar na refrativa, que a gente estuda, a gente acaba discutindo bastante os casos no primeiro ano e no segundo ano a gente pode pôr em prática o que a gente aprendeu no primeiro ano. E uma coisa que eu acho fundamental também, que nem ontem, né, o Dr. Fulano estava comigo lá no centro cirúrgico, que é um período também que o Fellow 2 fica comigo no centro cirúrgico, enquanto tem 3 salas rodando com residentes, e se acontece qualquer complicação em uma dessas salas, eu oriento, daí o F2 entra na cirurgia e eu oriento dele a como resolver, então fazer vitrectomia anterior, né, lidar com complicação, isso eu acho fundamental. Então é um período que ontem o Furlan entrou em 2 ou 3 cirurgias, você pega a mão de como você ajeitar a cirurgia complicada, né, isso eu acho fundamental. Eu acho que esse foi um dos principais motivos também para eu procurar me especializar mais e tentar resolver esses problemas, assim, porque eu acho que dá outra confiança até para no seu dia a dia cirúrgico você poder lidar com as complicações suas, assim. Você ser até a ponta de lança do hospital, que você consiga resolver o problema dos outros, assim, também eu acho. Isso é algo importante ser falado aqui, porque quem opera vai ter complicação. Só não tem complicação quem não opera, tá? Por vários motivos. E você ter essa possibilidade de ter um número grande de cirurgias e enfrentar essas complicações para que quando você saia, você saber como resolver, porque a pior situação é você ter a complicação na tua frente e agora o que eu faço? E o fato de na tua caminhada você ter tido essa formação é algo que é diferencial. Porque, como eu falei, eu repito aqui sem nenhuma dúvida, quem opera vai ter complicação, isso faz parte, né? Só não cai do cavalo quem não monta, né? Show de bola.
E além disso tem a parte teórica também, né? Tem os Greyhounds, que vocês apresentam os casos, enfim. Fala um pouquinho sobre isso, Robson. Como é que é essa parte de ensino e aprendizado pela parte deles, da parte teórica em si? Porque a prática a gente já viu aqui que sobra paciente. Então, a parte teórica, a gente tem, então, os ambulatórios, né? Então, os ambulatórios de casos complexos, então, que a gente discute, pega caso a caso e discute o que fazer, como fazer, calcular lente, ou caso que a gente opera e caso que eu falo assim, ó, não dá para operar, então saber também quando não operar. Então a discussão de caso clínico no ambulatório é muito rica, a gente tem todo o tempo, né? Eu fico segunda-feira de manhã, segunda-feira à tarde, doutora Mariana Bach, doutora George, doutora Maiara, né? A equipe da córnea, do hospital de olhos. Então ele tem essa parte do ambulatório que, obviamente, por ser um hospital de alto volume, tem um alto volume de pacientes, mas a gente sempre consegue discutir, né, casos complexos, casos mais tranquilos, como a senhora tocou, discutir qual conduta aqui, que eu vou fazer, vou para anel, vou colocar lente de contato. Então toda essa discussão, tem uma discussão muito boa teórica nos ambulatórios, né, e fora de ambulatórios tem os Greyhounds, que a gente discute os casos em geral escolhidos por algum chefe da área ali, né, que a gente discute os casos também dessa parte teórica. Pode falar? Não, eu gostaria também de falar um pouco dessa parte que, além do fellow oferecer todo esse embasamento técnico, né, teórico-prático, eu vejo que, pelo menos eu, por não ter tido nenhuma experiência dessa, uma coisa que você não aprende na faculdade, ou na escola, ou na residência, mas essa parte operacional e funcional de como funciona o hospital, de como se precifica as coisas, eu sempre pergunto muito pro Dr. Robson de como as coisas funcionam. A doutora Lu também sempre está bastante solícita para esclarecer esse tipo de coisa, de gestão, de coisas que você não aprende, e se você não tiver interesse, você vai entrar no mercado de trabalho perdido, né? Então eu vejo o fellow como uma boa oportunidade e de estar nesse meio, de entender isso, ainda mais com os chefes que a gente tem, que estão sempre expostos e sempre ensinam, né, doutor? Porque eu acho que passa também com a gente nos consultórios particulares, né? Então, tanto o fellow do primeiro ano quanto o fellow do segundo ano tem um período comigo em consultório particular, atendendo os meus pacientes, atendendo junto comigo os pacientes, vendo como a gente conversa com o paciente, vendo toda essa questão de precificação, né? Que é importante para a gente saber também no mercado, né? E também tem a questão que também eles atendem nas unidades satélites, e é um excelente início para você começar a ver como que você tem consultório, a transição. Botar em prática o que ele viu com você no teu consultório. A maneira que você fala com o paciente, a maneira que você conduz cada caso, porque existem pacientes complexos do ponto de vista patológico, da oftalmologia, mas existe aquele paciente mais exigente, que exige um tempo maior de explicação, e isso vai acontecer com todos. Então, isso que você está falando de eles absorverem isso, olhando você e os demais preceptores, e levar no mesmo momento, no mesmo ano ali para as consultas nas unidades satélites que atendem convênio particular, enfim, é algo que é mais um aprendizado que você não tem em livro. Exatamente. Isso é interessante também, que essa oportunidade, inclusive quando eles atendem nessas unidades satélites, até o Renan estava com uma cirurgia refrativa para marcar, e se sair essa cirurgia que ele conseguiu, ele mesmo vai operar sob minha supervisão. Exato. Então, a refrativa é só no segundo ano, mas se ele conseguir uma cirurgia, ele vai operar. Mesmo no primeiro ano, catarata, com lente premium. Então eles têm também, parte da córnea, tem a oportunidade também de conseguir cirurgias com lente premium. Se conseguir essas cirurgias, o fellow também vai realizar. Você leu meu pensamento, porque eu ia justamente falar disso, que eu acho que é um ponto importantíssimo, que, novamente, para quem está assistindo, se vocês assistirem os outros episódios, o pessoal da oftalmopediatria saiu daqui agora há pouco da gravação, falaram a mesma coisa, o pessoal da faco refrativa a mesma coisa, enfim, é algo que está na rotina do hospital. Mas eu ia voltar para você. Você falou assim, no segundo ano nós acabamos fazendo os tipos de transplante que exigem um pouquinho mais de destreza, experiência, que são os transplantes lamelares. Eu acho que eu nunca cheguei a conversar com você, até porque você está com 4 meses agora de fellow do segundo ano, mas eu lembro o fellow do segundo ano que saiu ano passado, que foi o Gui, ele tinha feito todos os tipos de transplante na mesma semana, né? Como é que tá isso com você? Fala um pouquinho dessa possibilidade que o hospital dá, dessa experiência de você ter contato com todos esses tipos de transplante. Assim, a
A parte de transplante lamelar, hoje em dia, a gente tem dividido em 3, né? Um acaba folgando. Afogando assim uma semana a cada 3, ele fica fora. Então, 2 fellows estão sempre aqui. Então, a gente acaba dividindo. Os transplantes lamelares, toda semana tem algum tipo de transplante, seja com o professor Dr. Robson, ou com a doutora Mariana, ou com a doutora Georgia. Acaba tendo, em média, geralmente, um transplante lamelar por semana. E então, assim, é muito bom ter essa oportunidade de aprender. Como o volume cirúrgico é muito grande, não é fácil você conseguir um transplante melar, visto que as indicações são um pouco mais restritas, né, para você ter. Então, para você poder ter esses transplantes lamelares à disposição, o volume cirúrgico precisa ser muito grande, você precisa ser uma referência muito grande para poder ter essas indicações. Então, acabam tendo menos, mas geralmente a gente tem em média um transplante lamelar por semana. Os penetrantes acabam saindo bem mais, a gente vê isso. Algumas semanas mais, outras menos, e depende muito também da fila de como que tá essa córnea. Quando a gente começou, ela estava um pouquinho menor ainda, doutor. Agora a fila aumentou um pouquinho, até a gente está estudando no Hospital de Olhos, com o Dr. Luciane, né, algumas opções aí que a gente tem para tentar aumentar esse volume, porque o que falta não é pacientes, a gente tem muito paciente. O que falta é doação de córnea, né? Então, o que acaba acontecendo, porque como a gente é um serviço de referência, até acaba sendo mais transplante penetrante, não porque o transplante penetrante em si, é porque geralmente esses casos são urgências, emergências, a gente consegue pedir córnea com prioridade. Mas se a gente for olhar hoje as indicações, hoje eu acredito que transplante penetrante realmente deve ser em torno de 30%, 20%. A maior parte deve ser tudo lamelar, ou até mais. O problema realmente está o fluxo cirúrgico, a fila de transplante que aumentou bastante pós-Covid e está difícil de resolver. Você, Robson, você fez sua formação numa instituição que é referência, acho que no continente, né? Pelo volume, pela captação e tudo mais. E eu lembro quando eu fiz o convite para você vir, eu falei assim, você vai ter toda a tecnologia à disposição e para montarmos um setor de referência mesmo. E nós chegamos, eu tenho isso, plena convicção disso, mérito seu, de toda a equipe que está ao redor. Você acha que a gente chegou lá? Do ponto de vista tecnológico, a gente tem as restrições da demanda que não dependem da gente, né? São situações de saúde pública, mas do ponto de vista institucional, qual a tua opinião? Assim, você se pudesse voltar para trás e falasse assim, puxa, o Hospital de Olhos realmente seria uma opção para o meu fellow. Assim, o que eu acho, né, é que eu vendo, né, retrospectivamente como tá hoje em dia o fellowship, né, de córnea em todo o país, o que eu vejo das instituições, né, que hoje está cada vez mais centralizado. Então a pessoa vai fazer transplante de córnea, vai fazer nessa instituição, ela vai fazer praticamente só transplante de córnea, nem catarata faz. A maior parte dos serviços hoje que você vai fazer um fellowship de córnea, nem catarata você faz, e muitos cirurgiões acabam nem catarata, nem cirurgia refrativa, acabam sendo mais voltados a transplante de córnea. Então, assim, o que eu vejo hoje em relação a fluxo de cirurgias, assim, não tem como comparar ainda o volume cirúrgico de transplantes de córnea. Mas por esse motivo de captação? Por esse motivo, não por quantidade de pacientes, por total quesito de captação de córnea, que é uma coisa que a gente está tentando resolver e ampliar isso aqui no Paraná, né? Mas referente a número de cirurgias, a número de cirurgias complexas e a quantidade de habilidades, né, de cirurgias diferentes de fazer, eu acredito que hoje o Hospital de Olhos está assim, muito acima de muitos locais aí do Brasil. Eu acho que o que você está falando é um multitask surgeon, né? Vocês, como você falou, refrativo, faço. Catarata complexa, faço. Implante secundário, faço. Troca de lio, faço. Complicou, resolve. Faço a sopa de letrinha de vocês lá, dos lamelares. Penetrante de emergência faz. Então, eu acho que isso torna vocês muito completos, né? E saem muito seguros para a vida mesmo, né? Porque até agora vocês são alunos e vai chegar, você está na transição já e a partir do ano que vem é você, cara. Então, essa segurança eu acho importantíssimo. Posso complementar uma coisa? Nós temos 1 minuto. Vai em frente. Não, só queria falar mais da parte também da lente de contato, assim, né? Uma lente de contato parece ser meio, no começo,
meio chata, assim, né? Mas a doutora Luciane e a doutora Simone são espetaculares, assim, não tem o que falar. São muito... pega na mão mesmo e ensina, né? Então elas sentam, conversam, discutem os casos difíceis também que a gente não consegue resolver. Elas também vão direcionando, né? Aí até que, assim, às vezes é chato porque você não entende, não tem muito contato. Mas depois que você vai pegando ali meio a regrinha ali, né? Você vai pegando como que eu posso falar? A prática em si. A prática, assim. Vai tornando algo que até que é agradável, assim, né? Então, aí muda bastante a visão você também. vai entendendo, né? Normalmente a gente não gosta do que a gente não sabe, né? Então, você tendo conhecimento pela experiência ali, Sim. você vai pegando gosto. Sim. Isso é só um adendinho final, que essa é uma coisa também super importante aqui, que além de ter toda essa diversidade, né, que você vê que outros fellows, como eu te disse, estão cada vez mais centralizados numa coisa só, lente de contato é outra coisa. Se for vir em outros hospitais, a maior parte tem um fellowship só de lente de contato. Exato. Então aqui você tem dentro do fellowship de córnea, como se fosse um fellowship super especializado em lente de contato com 2 pessoas aí que não tem... São referência. Doutora Simone. Então, uma confiança, assim, é absurdo. Eu vou deixar para você deixar uma mensagem final na câmera ali para quem está querendo fazer córnea e, puxa, será que vou, não vou? Convence essa pessoa a vir fazer parte do nosso time. Então, como a gente já, né, disse aqui em todo esse bate-papo aqui, então o Hospital de Olhos, né, é um hospital completo, né, no sentido tecnológico, vai ter disponibilidade de utilizar de todas as tecnologias, dos aparelhos, né, laser de femtosegundo. Aqui no Hospital de Olhos a gente tem 2, né, muitos hospitais não tem nenhum, né, aqui a gente tem 2, todos os tipos de laser, excimer laser, todos os tipos de transplantes de córnea, que isso é super importante também, você aprender todas as técnicas de transplante de córnea, cirurgias complexas, complicações. Então, assim, aqui, né, o nosso objetivo aqui é formar um cirurgião completo para quando ele voltar para sua cidade, né, ou ficar na cidade, ele ser aquele cirurgião referência para conseguir resolver as coisas, né, que não ser só aquele o feijão com arroz, né, conseguir resolver os casos complexos também, e também desenvolver também a parte clínica, que é super importante. Isso a gente tem nos ambulatórios, discussões, grand rounds. Então também a parte teórica aqui vai ser muito bem servido também. Aí você facilitou para quem vai fazer os cortes depois, hein? Já fica a dica aí, ficou perfeita essa tua colocação. Show de bola, queria agradecer a presença de vocês, tá? Sei do teu tempo corrido, da agenda dos fellows também. E fica já o convite e o aviso, as inscrições já estão abertas, tanto para o nosso programa de especialização, quanto para os nossos programas de fellowship, incluindo córnea. Vem fazer parte do nosso time.